Olá, pessoal! Mais uma lista aqui no canal, dessa vez sobre Estados Unidos século XIX. Então, como sempre, o link para a lista está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para ser alertado sobre novos vídeos que te ajudam aí na preparação do vestibular. Beleza? Alguma dúvida também? Comenta aí no campo de comentários. E vamos aqui para a nossa lista, tá? Primeiro exercício, questão da Estadual do Rio, ERJ 2011, tá? Tem aqui a imagem, né? E vem lá uma questão até simples, né? A tela de John Guest simboliza a difusão do progresso materiais, como ferrovias ou telégrafo nos Estados Unidos no decorrer do século XIX. Essas mudanças contribuíram para a conquista de novos territórios e foram justificadas pelo seguinte conjunto de ideias. Então, vamos lá. Aqui ele está falando, pessoal, das ideias. Progresso Americano, 1872, né, a data da pintura. Pessoal, a doutrina Monroe é aquela ideia da América para os americanos, tem aqui uma outra questão que a gente vai falar dela, mas isso se reflete com uma política externa, né? O Big Stick é a política do Theodore Roosevelt, né, que é uma militarização da doutrina Monroe. A política da boa vizinhança está muito relacionada à política externa do pós-Segunda Guerra Mundial. Ela já é do século XX, tá? A política do Big Stick é da virada do 19 para o 20. E aí você tem a doutrina do destino manifesto. Pessoal, ele está perguntando conjunto de ideias, né? A doutrina do destino manifesto, na prática, acaba, inclusive, moldando a existência dessas outras doutrinas de política externa americana. Então, aqui no caso da questão da UERJ, né, era alternativa D. Inclusive, a maioria das pessoas já associa diretamente essa imagem ao Destino Manifesto, né? Tem inclusive material didático que nem usa o nome da obra, né, Progresso Americano, chama direto de Destino Manifesto, porque é a ideia que está expressa aqui nessa alegoria, né? Isso aqui é uma daquelas obras que todo mundo já viu, né, na vida escolar. Bom, vamos aqui para o segundo, que é da Unesp, né, estadual aqui de São Paulo. É, entre as diferenças políticas que levaram o norte e sul dos Estados Unidos à Guerra Civil de 61, podemos citar. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importantíssima, né? Ele aqui está falando de diferenças políticas entre, né, os estados do norte e os estados do sul que culminariam com o separatismo do sul e a guerra civil americana. Bom, a gente poderia falar também de questões políticas, né, outras questões econômicas, mas aqui ele vai se concentrar na temática política. Bom, vamos lá. A disputa pelo mercado consumidor europeu de matérias-primas e pelo mercado latino-americano de manufaturados. Havia uma rivalidade entre o norte e o sul na disputa do mercado consumidor europeu e havia uma disputa deles na questão dos manufaturados para a América Latina. B. Disputa em relação às terras do Oeste que haviam sido conquistadas e gradualmente incorporadas à União. Aqui pode ser a questão de como se faria a transição dessas áreas para Estado e qual seria a questão da escravidão neles. Pode ser. C. Apoio nortista às lutas de independência de Cuba e a rejeição sulista às emancipações políticas do Caribe. Não porque esses eventos são do início do século XIX, estão muito distantes. A anexação das terras do México por estados do norte e a defesa sulista da autonomia da soberania territorial mexicana. Não até porque os territórios tomados do México, né, o Texas é um deles, é um dos estados do sul, também é anterior ao período da Guerra Civil, não está nesse contexto, né? Esforço de expansão para o sul e consequente estabelecimento de hegemonia norte-americana sobre a América Latina. Mas, de novo,
a Guerra Civil Americana não se dá por questões externas, né? Ela se dá por uma rivalidade, uma disputa em questões internas. Então, neste caso, a alternativa correta aqui da questão da Unesp é a alternativa B. Por quê? Porque à medida que você incorporava essas terras do Oeste, elas gradualmente se tornariam estados, né, dos Estados Unidos. E havia toda uma discussão sobre a questão da escravidão nos territórios do Oeste. Acabou prevalecendo a decisão de que os estados, né, a partir de um determinado paralelo, só os estados ao sul deste paralelo poderiam ter escravos, os ao norte não. Só que a condição de povoamento do Oeste indicava que esses estados não teriam escravos, né, devido à forma como eles vinham sendo ocupados. Então, aqui é a grande disputa, né? Questão média de dificuldade, por quê? Porque não joga de cara, né? Ali a questão da escravidão, ela está implícita. Pessoal, terceira questão, questão da UDESC, né? Estadual de Santa Catarina, né? 2013. O filme O Vento Levou, de 1939, com direção de Victor Fleming, retrata o período da história dos Estados Unidos, conhecido como Guerra de Secessão ou Guerra Civil, ocorrido em 61 e 65, né? Um clássico do cinema, recomendo a todos que assistam. Analise as proposições sobre este período e assinale verdadeiro e falso. Bom, vamos lá. Os estados que formavam os Estados Unidos estiveram envolvidos em uma sangrenta guerra norte-sul, na qual estava em jogo, entre outros motivos, a oposição sobre a utilização do trabalho livre e trabalho escravo. Ok, questão da escravidão é um divisor aqui na questão da Guerra Civil, então primeira, verdadeiro. Os sulistas defendiam o fim do trabalho escravo em todo o território dos Estados Unidos e o movimento pela abolição dos escravos tornou-se maior durante a primeira metade do século XIX. Errado, porque é justamente o sul dos Estados Unidos que é retratado no Vento Levou, né? Que é a região mais dependente, mais apegada, né? À escravidão historicamente. Os estados do norte eram estados livres, eles já tinham abolido por leis estaduais a escravidão. Tá? Então, mesmo os estados do norte que em algum momento tiveram escravidão, já não tinham mais essa estrutura. Então, aqui a segunda afirmação está incorreta. Vamos aqui para o outro lado da página, né? Eu gosto de deixar nesse formato igual colunas de vestibular. O fim da escravidão nos Estados Unidos não significou igualdade de condições para as populações de ex-escravos e seus descendentes, uma vez em que muitos estados dos Estados Unidos foram criadas leis segregacionistas, como, por exemplo, a que separava negros e brancos em espaços públicos, como ônibus, bares, banheiros, restaurantes. Sim, aqui está fazendo menção às leis conhecidas como leis Jim Crow, que existiram até o século XX. Vamos lá, a última. Além da divergência sobre a escravidão, outros temas que opunham os estados do Norte e do Sul referiam-se a tarifas sobre importação, acesso a novas terras localizadas no Oeste, atuação do governo federal em relação ao sistema bancário e ao sistema de transportes. Sim, haviam outras questões, né? Você tinha toda uma disputa sobre a questão de importar produtos da Europa, né? Porque os estados do norte insistiam em protecionismo, porque assim desenvolveria uma manufatura no país. Já os estados do sul queriam exportar livremente matérias-primas para a Europa, né? A gente tem que lembrar que o sul dos Estados Unidos era agrícola, né? Basicamente produzia milho, algodão, tabaco, né? As grandes culturas do sul, cana-de-açúcar e principalmente o algodão era exportado, né? Então aqui a última também está correta. E aí, levando em conta que foi verdadeiro, falso e as últimas duas verdadeiros, marcaríamos aqui a alternativa E, tá? Como solução dessa questão. Então, a 3 aqui, gabarito, alternativa E. A 4 da Federal de Viçosa, de 2004. Né, pessoal, os vestibulares das federais acabaram sendo suprimidos, né, pela criação do SISU, o que facilitou demais, né, a vida do vestibulando, né, porque agora vocês só prestam um exame e depois se aplicam a várias universidades, mas
acabou, né, com a diversidade aí de questões que eram produzidas anualmente. Então, a gente acaba às vezes pegando questões mais antigas para poder montar aí uma lista de um determinado conteúdo que não é tão frequente. E não sei se vocês repararam, as questões que falam de guerra civil, elas têm uma linha meio óbvia, né, de falar da rivalidade política por questões comerciais e pela questão da escravidão. Então, assim, é um tema que se encerra, né, em alguns tópicos. Então, mais um motivo para, depois dessa revisão, você não ter dificuldade nenhuma, né, com essa matéria. Então, olha lá. Os Estados Confederados podem adquirir novo território. Em todos esses territórios, a instituição da escravidão negra, tal como ora existe nos Estados Confederados, será reconhecida e protegida pelo Congresso e pelo governo territorial. Os habitantes dos vários Estados Confederados e territórios terão direito de levar para esse território quaisquer escravos legalmente possuídos por eles, em quaisquer estados ou territórios dos Estados Confederados. Bom, isso aqui é um trecho da Constituição dos Estados Confederados. Então você vê ali claramente a defesa, né, da escravidão como um princípio de organização da sociedade. E aí tem lá as alternativas. O texto acima reflete um dos pontos centrais de discórdia que geraram a Guerra Civil Americana. Esta guerra civil foi resultado: a ação imperialista americana que, a partir da doutrina Monroe, passou a intervir na América Latina. Não é consequência da doutrina Monroe, não tem nada a ver com a América Latina, a Guerra Civil Americana. Luta entre colonos e a metrópole inglesa, que redundaria na independência dos Estados Unidos. Bom, só que a independência dos Estados Unidos, a guerra de independência é no século XVIII. Também não tem nada a ver. Grande Depressão, intensificando pobreza e o desemprego nas grandes cidades americanas. Bom, Grande Depressão é década de 30 do século XX, também muito posterior à Guerra Civil Americana. Luta pelos direitos civis, particularmente dos negros, forçando a reinterpretação da Constituição americana. Bom, também está totalmente fora de contexto, e a luta pelos direitos civis dos negros, ela acontece entre a década de 50 e 60, justamente para acabar com resquícios da escravidão, que eram aquelas leis de segregação. Só pode ser a última, né? Mas vamos lá. Da oposição de interesses dos estados do Sul e do Norte em torno da questão da escravidão e da expansão para o Oeste. Olha lá, de novo, né, os dois principais temas que a gente associa à eclosão da Guerra Civil. Então, alternativa E. A quinta questão é da FGV, ó, Fundação Getúlio Vargas, né? Instituição privada, mas é aí bastante procurada, né? Faculdade bastante tradicional. As eleições presidenciais de 1860 nos Estados Unidos foram vencidas por Abraham Lincoln, nortista e líder do Partido Republicano. Nem todas as unidades da federação aceitaram o resultado eleitoral. Em alguns estados sulistas, criaram os Estados Confederados da América. Era o início da Guerra de Secessão, resultando de inúmeras divergências entre estados do Norte e do Sul. Entre essas divergências, pode-se apontar, bom, a eleição do Lincoln, né, foi ali o racha definitivo, né, entre os interesses desses estados. Então vamos lá. A questão fundiária, na qual os estados do Sul defendiam acesso à terra para negros libertos e o Norte defendia o acesso apenas por meio da compra. Bom, pessoal, os estados do Sul defendiam a escravidão, então isso aqui é incoerente, né? Então você já descartaria de primeira, né? Os estados do Sul teriam como proposta facilitar acesso à terra por ex-escravos. Não é condizente, né, com a mentalidade escravocrata. B. A questão bancária, que o Sul defendia a criação de um banco emissor nacional e o Norte a formação de bancos regionais e particulares. Também tinha essa questão, né? O sistema bancário americano não era centralizado ainda, então você tinha emissão de dinheiro por diversos bancos. O que, se a gente for parar para pensar hoje, é uma completa insanidade, né? Você não tem controle de padrão monetário. Mas quem defendia a ideia de unidade e de centralização não é o Sul, é o Norte. Então aqui está inverso.
C. Proposta antagônica sobre a política alfandegária, em que o norte defendia protecionismo, ou seja, dificultar a importação, inclusive limitar o que poderia ser exportado, né? Porque o norte visava fomentar o mercado interno, principalmente de manufaturas. Já o sul apoiava o livre cambismo, ou seja, na questão de importação e exportação, o sul era completamente liberal, o norte era mais nacionalista, tá? Então, vamos lá. D, só para ver as outras. Questão da escravidão, no qual o sul defendia a imediata abolição dessa instituição, não, tá? Já está errado. E a E, defesa do Homestead Act pelo norte e pelo sul, apesar de que, na visão do norte, essa lei só deveria atender aos homens recém-libertos da escravidão. Não, aqui não é isso que é o Homestead Act, já vou comentar, mas então o gabarito desta questão da FGV é a alternativa C. Tá? O que está errado aqui nessa questão do Homestead Act? Bom, primeiro que o Homestead Act ele só entra em vigor durante a Guerra Civil, então ele não se aplica aos estados do Sul. O Homestead Act é a lei que explica, que define como que vai ser a ocupação das terras do Oeste, tá? E não era apenas para ex-escravos, tá? A ideia do Homestead Act é que qualquer homem livre, aí obviamente os ex-escravos estão contemplados, poderiam ocupar terras no Oeste e mediante esta ocupação essa terra se tornaria propriedade. Então é isso, tá? Sexta questão, Unesp, ano 2000. Olha lá, Ku Klux Klan foi organizada para segurança própria. O povo do Sul se sentia muito inseguro. Havia muitos nortistas vindo para cá, formando ligas por todo o país. Os negros estavam se tornando muito insolentes e o povo branco sulista de todo o estado do Tennessee estava bastante alarmado. Entrevista de Nathan Bedford Forrest ao jornal Cincinnati, Ohio, 1868. Bom, o Nathan Bedford Forrest é um dos fundadores da Ku Klux Klan, inclusive no filme Forrest Gump, ele fala, né, desse ancestral dele, eles colocam, né, esse vínculo. E assim, nossa, Forrest, coitado de você, pobre menino branco, né, sulista. Vocês estavam com medo do quê? Dos ex-escravos te enfiarem porrada? Então, né? Podiam ter pensado melhor, mas aí usa essa desculpa tosca para justificar ficar hostilizando o negro, ficar se armando, ficar cometendo linchamentos, assassinatos, estupros, ou seja, né? Ku Klux Klan usa um argumento bem pífio para fazer, na verdade, o que era o grande desejo desses caras, que era justificar o cometimento de violências, né? A leitura desse depoimento feito por um membro da Ku Klux Klan permite entender que esta organização tinha por objetivo assegurar os direitos políticos da população branca pelo voto censitário, eliminando a possibilidade de participação dos negros nas eleições. Não, não é critério censitário, até porque a Ku Klux Klan é muito identificada com os brancos pobres, tá? Embora a elite branca também faça parte, tá? Não é só pessoas pobres, mas os pobres se enxergam demais. Basta ver aquele filme do Spike Lee, né, Infiltrado na Clã, que você vê que o recorte socioeconômico ali dos membros da Ku Klux Klan que aparece, que eram alvo da investigação, não são homens elitizados, letrados, né? É o famoso redneck, né? O caipira americano branco. B. Impedir a formação de ligas nortistas e negros que propunham reforma agrária nas terras do sul dos Estados Unidos. Mas não é um movimento contra a reforma agrária, né? Unir os brancos para manter seus privilégios e evitar que os negros, com o apoio dos nortistas, tivessem direitos garantidos pelo governo. Opa, essa aqui é melhor. Que é unir os brancos, tanto faz ser da elite ou de camadas populares, para manter seus privilégios. Que privilégios? Aí volta nas leis de Jim Crow, aí volta naquela ideia de que certos espaços são só dos brancos, manter os negros em uma posição subalterna. Então, pode ser. D. Proteger os brancos das ameaças e massacres dos negros,
que criavam empecilhos para o desenvolvimento econômico dos estados sulistas. Bom, se você marcar B na saída do vestibular, você já receberia uma carteirinha da Ku Klux Klan. Evitar confrontos com os nortistas que protegiam os negros, enquanto esses atacavam propriedades rurais dos sulistas brancos. Não, mas isso não acontecia. Então, a ideia basicamente era isso, era ser um grupo de brancos de white power, de supremacia branca, tá? Então aqui a alternativa C é a melhor. Questão 7, FAMERP 2019. Olha lá, FAMERP. Apenas em 1865, ano do término da Guerra Civil, algumas questões que estavam presentes no período colonial e na independência, como a escravidão, seriam parcialmente resolvidas. Parcialmente porque, como é lógico notar, o fim da escravidão em 1865 não significou o fim do racismo ou da violência contra negros. Tá. Texto do Leandro Carnal, Estados Unidos, Formação da Nação. A Guerra Civil Americana opôs estados do litoral atlântico aos territórios recém-anexados do oeste. Não, não é uma guerra entre leste e oeste. Então já está incorreto. Vamos aqui para o outro lado. Tem uma questão aqui com o mapa. Derivou das lutas contra ingleses pela independência, que só foi alcançada após a união dos exércitos do Norte e do Sul. Não, porque não é uma guerra contra ingleses, não tem nada a ver com a independência. Foi provocada pelo declínio das exportações sulistas de borracha, que nunca aconteceram, porque não se produz borracha nos Estados Unidos. Teve início com a tentativa secessionista do Norte, que contava com o apoio da Inglaterra e da França. Não, porque quem quis se separar não foi o Norte, foi o Sul. Então só pode ser a última alternativa. Opôs norte industrialista a um sul agrário e encerrou-se com a vitória nortista e preservação da União. Sim, a ideia do norte que queria um desenvolvimento industrial e o sul que era meramente agrícola. E termina com a vitória do norte, a manutenção da unidade, né, política dos Estados Unidos. Olha lá, o EMA. A Constituição dos Estados Unidos da América foi aprovada em 1787 e ratificada no ano seguinte. Contudo, nas décadas posteriores, várias emendas foram acrescentadas ao texto original, como a que se segue. Emenda 13. Votada pelo Congresso em 31 de janeiro de 1865, ratificada em 6 de dezembro de 65. Seção 1. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição por um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Então, é a lei que acaba com a escravidão, faz essa ressalva absurda, né, que abre brecha para negros serem condenados pela justiça a trabalhos forçados, né, o que acaba sendo uma forma camuflada de escravidão, né. Vamos lá. A aprovação dessa emenda deu-se meio a tensões provocadas pelo aumento de impostos sobre o comércio de escravos? Não, porque estão acabando com a escravidão. Crise da produção algodoeira nas fazendas escravistas? Também não. Queda da produção industrial baseada na mão de obra livre. Reação diplomática de países europeus ou conflito militar entre as tropas da União e Estados Escravocratas do Sul? Sim, porque a lei foi aprovada antes do término da Guerra Civil. Inclusive, ela foi aprovada por um Congresso e um Senado que não tinha representantes dos estados do Sul. Mas os estados do Sul tiveram que aceitar a emenda como parte dos acordos, né, para encerrar a guerra. E aí aqui a questão 9 da Federal do Rio Grande do Sul tem um mapa, né, dos estados americanos e aqui você tem pintadinho de mais escuro, né, que está em preto, os estados em que os democratas ganharam na eleição presidencial. E, mais claro, cinza claro, os estados que votaram no Partido Republicano. Né? As eleições dos Estados Unidos seguem um sistema diferente. Então vamos lá. As afirmações abaixo estão relacionadas à Guerra de Secessão e à situação político-eleitoral atual dos Estados Unidos. Então vamos lá. O sistema eleitoral norte-americano, desde o final da Guerra de Secessão, passou a utilizar o voto direto nas eleições presidenciais. Não, pessoal.
sistema de eleição dos Estados Unidos é de voto distrital e nas eleições presidenciais não é conta um voto do indivíduo, a soma desses votos dá o presidente. É um sistema semi-direto, tá? Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo das eleições americanas, vou deixar o card aqui para vocês. Então, o item 1 está incorreto. Vamos ver aqui na outra página, item 2. Alguns dos estados que votaram no candidato republicano fizeram parte dos estados confederados. Opa, vamos olhar aqui uma coisa no mapa. Se você olhar aqui no mapa, o único estado que não era confederado, que era confederado e não votou no republicano foi a Flórida. Mas, ó, do Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Geórgia, Carolina do Sul, Tennessee, tudo aqui, o sul dos Estados Unidos é republicano. Tá? E a Flórida só não é completamente reduto republicano porque tem muito imigrante latino, né? Então isso dá uma equilibrada às vezes nas eleições da Flórida. Então, alguns está correto, a 2 está correto. Os estados que votaram no candidato democrata fizeram parte, na sua maioria, de estados da União. Mas também está certo, né? Por tabela, a 2 e a 3 acabam se complementando. Então, correta aqui é a alternativa E. Na verdade, nessa questão, a grande pegadinha é a pessoa saber como é que era o sistema americano de eleição para descartar o primeiro item, né? Ó, vamos lá. 10 Enem PPL. Essa lista tem 12 exercícios, vou fazendo um vídeo só. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln opunha-se à escravidão. Olha que interessante esse exercício, né? Eu deixo os melhores para o final. Mas mas desaprovava o direito a voto para o negro e casamentos birraciais. Ou seja, o Lincoln não concordava com a escravidão, mas ele achava que o negro não deveria ser um cidadão com os mesmos direitos de um branco. Esse é o grande abolicionista dos Estados Unidos do século XIX, galera. É aquilo. Já era progressismo demais, né? O cara ser contrário à escravidão. Então, imaginar que o cara defende uma sociedade igualitária é um pouco de ingenuidade, tá? Mas vamos lá. Em 1861, ele assumiu a presidência. Vários estados escravistas do Sul deixaram a União e formaram a Confederação Independente. Nos anos de 61 a 65, teve lugar a guerra civil entre a União e a Confederação. Em 63, por decreto e emenda, Lincoln aboliu a escravidão. Cerca de 200 mil soldados negros lutaram ao lado da União e tornaram-se eleitores. Sim, na prática, você não tem restrição nos estados do norte muito clara para um negro não votar. Isso é uma realidade que vai acontecer muito no sul, né, por causa das leis de Jim Crow. Lincoln planejava assegurar escolaridade a ex-escravos e também alguns direitos civis. Repara que não são todos, né? Mas foi assassinado por um racista sexta-feira santa de 1865. Tornou-se figura controversa. Para alguns foi um mártir sacrificado por sua causa. Para outros, um racista que aboliu a escravidão apenas para ganhar soldados. Então, né? É porque assim, a leitura do que é ser racista é complicada quando a gente joga isso na longa duração, né? Para nós, obviamente, o fato de Lincoln não ver um negro como alguém igual a um branco o torna racista. Mas para aquele contexto em que ele vivia, essas coisas ainda não estavam na pauta, né? Então, assim, a questão ali era acabar com a escravidão e o resto se via depois. Era um pouco esse o argumento, né? Mas, de fato, é uma figura controversa, né? Abole a escravidão, mas é uma pessoa que tem componentes racistas, né, na sua mentalidade. Segundo o texto, Lincoln tinha intenção de apresentar uma proposta para o problema do relacionamento de ex-escravos com o resto da sociedade. Caso essa proposta tivesse entrado em vigor, sua implementação teria sido útil a outras sociedades, pois, vamos lá.
neutralizaria quem fosse racista e os condenados por crimes raciais seriam deportados. Aí que tá, não é essa a pauta do momento. Incentivaria casamentos birraciais que transformariam os Estados Unidos na primeira grande nação mestiça. Não, porque já fica bem claro lá no começo do texto que o Lincoln não gosta dessa ideia. E de fato, os Estados Unidos é um país de muito pouca miscigenação. Mas aí tem também muito o efeito das leis de Jim Crow que tornaram esse tipo de casamento proibido em vários estados. Garantiria direitos civis a ex-escravos, mas de novo, não todos, né? O que serviria de exemplo de aliança política a ser copiado por nações escravistas. Pode ser. Permitiria que os escravos pudessem votar, o que tornaria viável naquele contexto a eleição de um presidente negro. Não, mas ele não vai permitir que escravos votem, porque ele vai abolir a escravidão. Não faz sentido isso aqui. Garantiria soldados negros acesso à educação e assim modernizaria o exército americano. Não, também não. Então, aqui provavelmente o que o Enem queria dizer com esta C é que se os Estados Unidos tivessem abolido a escravidão e criado algum tipo de medida de integração dos ex-escravos à sociedade, isso provavelmente teria servido de exemplo para outros países, entre eles o Brasil. O fato dos Estados Unidos ter acabado com a sua escravidão e simplesmente se limitado a fazer isso, acabou também gerando, né, esse imaginário de que, bom, basta abolir a escravidão que tudo se resolve por conta própria, né? Então, é nesse sentido aqui essa questão do Enem, mas um pouco mal redigido, talvez não muito claro, né? E aqui vamos a duas dissertativas que são questões da FUVEST. Olha só aqui a questão 11, né? De puramente defensiva, tal qual era em sua origem, a doutrina Monroe, graças à extensão do poder norte-americano e transformações sucessivas do espírito nacional, converteu-se em verdadeira arma de combate sobre a liderança de Theodore Roosevelt. Tá. Qual a proposta da doutrina Monroe? Então vamos lá, a doutrina Monroe é o lance do América para os americanos. Então, a proposta da doutrina Monroe era ser uma política externa dos Estados Unidos para ampliar a influência dos Estados Unidos sobre a América, reduzindo a influência europeia no continente. Para isso, os Estados Unidos apoiavam movimentos de independência e depois buscavam se aliar aos governos estabelecidos na América Latina, promovendo o quê? Acordos comerciais, empréstimo, ou seja, se tornando ali parceiro desses governos, óbvio, para obter vantagens econômicas e políticas, mas a ideia era essa, era uma política de diplomacia. Explique a razão, no B, pela qual a doutrina se converteu em arma de combate sob a liderança de Theodore Roosevelt. Exemplifique. Porque o Roosevelt fez o quê? O Theodore Roosevelt era um presidente que vinha de origem militar e ele vai militarizar esta política externa americana, especialmente no Caribe, tá? Com o uso de uma marinha de guerra para poder deslocar tropas, para poder fazer pressão pelas armas sobre esses territórios e com isso impor direitos, impor interesses, né? Direitos a empresas americanas, a interesses das empresas americanas. Vamos lá, exemplifique. Bom, você tem a atuação do governo americano na questão do Canal do Panamá, né? Eles apoiam a fragmentação, né, da América Central para poder criar o Panamá e se apropriar ali do projeto do canal. Você tem a questão da base naval americana na Baía de Guantánamo, em Cuba, que é até hoje ocupada pelos Estados Unidos, que é um ponto estratégico para que essa política do Roosevelt ali no Caribe tenha, né, um foco, então, a base da Marinha. Então você podia citar essas questões, mas aqui você tinha que entender que a doutrina Roosevelt era diplomática e a doutrina do Roosevelt era, a Monroe era diplomática, a do Roosevelt tornava isso bélico, tá? Era essa. A comparação não era uma questão difícil, apesar de ser da FUVEST, né, que o pessoal sempre tem um pouco mais de medo. E a última aqui, FUVEST 2008. Nos Estados Unidos, a expansão para o oeste se completou no final do século XIX. Discorra sobre esse fenômeno histórico no que se refere. Então vamos lá, questão A.
Questão indígena e incorporação de terras para a agricultura. Bom, aqui você tinha que argumentar que, à medida que se ocupou o Oeste, estes colonos americanos ocuparam terras indígenas, dizimaram populações indígenas, tá? Por quê? Porque a ideia da ocupação era tornar essas áreas territórios de produção agrícola de larga escala. Então, com isso, se tirou terras indígenas, se deslocou essas populações, né? Houve conflitos. Podia até falar da questão da mortalidade por epidemias que são levadas, né, por esses colonos. Então, você tinha que associar a marcha para o oeste à eliminação do modo de vida de diversas comunidades indígenas. B. Ao oeste como temática da cultura norte-americana, por exemplo, na literatura, cinema e meios de comunicação. Bom, aqui é todo o imaginário do Far West, né, do filme de western, do personagem, né, do cowboy, do xerife. Ou seja, aqui era para você articular essa ideia de que no imaginário norte-americano você tem essa figura, né, do self-made man, que no caso da Marcha para o Oeste é esse cara que vai para o oeste desbravar uma área selvagem e com isso ele obtém sucesso, ele progride, ele enriquece. Isso é um elemento. Poderíamos citar também que a figura do cowboy, a figura, né, do pistoleiro do Velho Oeste está muito associado a outros fenômenos de mentalidade, né? Por exemplo, é uma certa visão de masculinidade dos Estados Unidos e essa ideia da autodefesa, né? Da ideia do homem armado fazendo sua própria defesa. Isso repercute, por exemplo, nessa cultura de violência, nessa cultura do apelo às armas, né? Que é muito presente, muito problemática nos Estados Unidos. E essa ideia, né? Do poder do homem branco, né? Dessa masculinidade branca, do self-made man, do homem armado, do homem bruto, né? Como sendo ali um padrão cultural que se perpetua pelos estereótipos do cinema, né? Por quê? Porque o Velho Oeste tratado no cinema, pessoal, ele é muito mais violento do que talvez ele tenha sido. Por quê? Porque se não tiver o conflito ali, se for um dia normal, o enredo do filme fica empobrecido, né? Então, quer dizer, e você também reflete no Velho Oeste, no filme de Velho Oeste, vários estereótipos preconceituosos, né? Porque é sempre o vilão mexicano, o indígena, ou seja, de novo, todos esses estereótipos de superioridade branca. Mas como aqui é uma questão dissertativa, você pode ter encaminhado sua resposta de forma diferente. Então, pessoal, deixa aí no campo de comentários se você foi por outro caminho de resolução. Se gostou, dá o like. Recomenda esse vídeo para os seus amigos que também estão se preparando para o vestibular, porque assim o canal cresce e eu posso me dedicar mais a ele. E ativa as notificações para receber novos vídeos. No mais, pessoal, bons estudos e até o próximo.